Olá, alunos oitavo ADM, sexto contábeis e terceiro contábeis. Então, a aula de hoje a gente vai encerrar, seria a aula 7. Nós vamos encerrar os conceitos marxistas, tá bem? Em relação à última aula. Então, quem não fez ainda o trabalho da última aula, por favor, fazer esse. E qualquer coisa, dúvida, é só mandar pergunta pelo Zap ou mesmo pelo interativo, a FACIC interativa, ok? Então vamos lá, conceitos marxistas. É, todos os conceitos marxistas, eles praticamente que nós usamos na nossa chamada literatura acadêmica, eles partem do princípio do economicismo. Então, como eu falei na outra aula, mas vou reforçar, Marx tinha uma visão, né, em pleno século XIX, extremamente economicista da realidade. Para ele, era o que definia, o que resumia as atividades humanas. E o sentido da humanidade era a economia. Então, todo mundo que defende a economia como ponto de entendimento da realidade é economicista. Seja um economicista de esquerda, ou de direita, ou de centro, enfim, ou ambientalista, você tem sempre uma visão que é preciso que a economia funcione, mas com qualidade, com sustentabilidade, ou de maneira agressiva, ou de maneira predatória. Não importa que a economia está no centro das atenções da manutenção da qualidade da vida humana ou do próprio sentido da vida humana. Então Marx foi um dos primeiros a fazer essa análise, né? Então, olha lá, definição de economicismo. Economicismo é um termo utilizado para criticar, né, o reducionismo econômico, que é a redução de todos os fatos sociais à dimensão econômica. Então, ele pode, como a gente pode ver, eu sou chamado ou é atribuído a um pensamento ou conceito de economicismo, ele tem um sentido um tanto quanto pejorativo ao longo da história, porque é como se a gente ignorasse, quem enxerga de maneira economicista, como se ignorasse todos os outros aspectos da vida. E então esses outros aspectos, sejam eles as questões culturais, religiosas, as questões tecnológicas, científicas, enfim, ou o próprio sentido da humanidade, ficam em segundo plano em relação à economia. Então toda visão economicista é muito pragmática, porque a gente já viu o pragmatismo com o Stuart Mill. Então passa uma ideia de falta de sentimentos, falta de valorização da vida, apesar do próprio sentido da economia dar manutenção à vida. Então, aquele grande problema, né, aquele grande problema que existe entre eu ter que priorizar a economia e secundarizar a vida no seu sentido mais amplo. Então, quando às vezes se quer criticar um pensamento, se usa esse termo, né, o economicismo. Então, Marx tinha uma visão economicista da realidade. Né? Ele reduzia todos os aspectos humanos à questão econômica. Então, é engraçado que ele foi muito criticado por isso. Mas os seus críticos, seus maiores críticos também fazem isso. Então, por isso que existe essa visão economicista, tanto à esquerda quanto à direita. No dicionário, economicista, relativo ao economicismo, o que sobrevaloriza os aspectos econômicos. Então, o dicionário é mais direto para isso, tá bem? Eu, particularmente, grifo nosso, eu acho que todos nós somos meio economicistas, não tem como fugir muito disso. Marx ainda analisou, né, a gente viu na última aula, mas vou fazer com mais calma aqui, infraestrutura e superestrutura. Marx entendia a realidade da sociedade em a parte produtiva e a parte improdutiva. Então, infraestrutura era a própria economia em si, onde se produzia bens de consumo diretamente ligados ao mercado, diretamente ligados ao trabalho, diretamente ligados à circulação da economia, da moeda, do dinheiro. E sobre essa infraestrutura criou-se um que se chama de superestrutura lá, que é a camada superior que aos poucos foi sendo criada e colocada por cima da infraestrutura. Então ela é imaterial, não concreta e palpável, mas é muito real e eficiente. Vamos dizer assim, são as leis, o direito, a moral, normas, legitimações, explicações, mitos, lendas, tradições, códigos de leis, decretos, ideologia, quer dizer, o próprio Estado. O próprio conceito de Estado, o próprio conceito do processo da educação, a imprensa, ou seja, todos esses chamados, essas camadas que existem sobre
a real sociedade que Marx dizia que era aquela que produzia, né, para Marx a realidade era aquela que era produzida pela relação entre capital e trabalho. Fora disso, são camadas imateriais, improdutivas, mas que acabam determinando como funciona a sociedade, tá certo? Então, por exemplo, os governos, sejam eles municipais, no Brasil especificamente, municipais, estaduais e federais, eles são extremamente improdutivos. Eles vivem da tributação sobre o processo produtivo. Então, mas é esse nível de superestrutura que determina como vai funcionar todo o processo. Então, quem detém o poder nas sociedades modernas, capitalistas, por incrível que pareçam, aqueles que são mais improdutivos, aqueles que literalmente não trabalham no sentido produtivo direto, da infraestrutura. Eles são simplesmente aqueles que determinam os trâmites, o processo como um todo. Então, a burocracia, vamos dizer assim, né? A gente brinca, usava um exemplo mais básico para explicar isso para os alunos, era uma fábrica, né? O setor burocrático e o setor produtivo, a oficina e o escritório. A oficina realmente produz, e o escritório depende diretamente do que a oficina produz para que ele possa existir, mas quem comanda é o escritório. Então, a oficina fechada, o que a fábrica produz em termos de dinheiro, em termos de lucro, é zero. O escritório fechado e a oficina trabalhando, continua havendo uma relação ainda, algo que se produz ali que possa ser vendido no mercado e que tem o verdadeiro poder econômico. Então, assim funcionava a visão de Karl Marx no sentido de infraestrutura e superestrutura. Por isso, quando ele planeja o mundo dele, né, que a gente brinca que a ideologia marxista é meio, né, se equivocou por demais, sobretudo os marxistas que vieram depois de Marx, né, se equivocaram mais ainda. Ele acreditava piamente que era preciso sair da infraestrutura ao poder político. Quem deveria governar são aqueles que produzem, não aqueles que meramente são burocráticos ou tecnocráticos. Mas no sistema capitalista não adianta, não funciona. O sistema capitalista só funciona com um Estado relativamente burocrático e também com os seus teóricos administrativos que vão determinar os ritmos e os trâmites dessa mesma produção. Bom, o próximo slide mostra aqui uma caricatura, né, uma charge na época, que saiu na época nos jornais do século XIX e que mostra bem como era, sobretudo, a sociedade inglesa que Marx ficou mais próximo e na qual ele produziu, né, grande parte dos seus textos. Então a gente percebe que é uma pirâmide social que na base estão os trabalhadores rurais e urbanos, né, que é um número maior de pessoas que sustenta praticamente toda a pirâmide. Acima deles estão os burgueses, que são donos dos pequenos negócios, das empresas, das grandes empresas e grandes negócios. Então, praticamente, né, o trabalho e aqueles que têm o capital. E sobre eles, eu tenho a segurança pública, que é o próprio exército, né, as forças policiais, a religião e, no caso, né, da Inglaterra, a família real e lá, acima de todos, o capital. Então a gente percebe que os 3 primeiros andares da pirâmide são improdutivos, eles não produzem nada, mas determinam tudo que ocorre no setor produtivo. É claro que tanto a família, no caso aqui, a nobreza ou a família real, a religião e a segurança pública, a ordem pública, dão manutenção e mantêm o sistema nas duas camadas de baixo, né, que são aqueles que têm dono, são aqueles que têm, os chamados meios de produção, que são donos do processo econômico, e os últimos, né, os que realmente produzem, mas que recebem menos da parte dessa produção social, que são os trabalhadores rurais e os trabalhadores do campo. Tá bem? Então, olha lá, pirâmide do capitalismo, do sistema capitalista. Então, isso que Marx chamou de infraestrutura e superestrutura. O que seria a infraestrutura? Os burgueses, ali, né, representados na sua mesa de jantar, sendo conduzidos pela massa de trabalhadores rurais e do campo, né, chamada infraestrutura. E a superestrutura são os 3 degraus acima, né, os 3 patamares, níveis acima, que na realidade é a segurança pública, a religião e também ali a chamada, o Estado representado pela nobreza, no caso da Inglaterra. Ok? Dentro desse processo de conceitos marxistas, nós temos
o que mais incomodava a própria classe trabalhadora, que ele chamava de a mais-valia. A mais-valia, na realidade, é o termo usado para designar a desigualdade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. Ou seja, um trabalhador nunca recebe aquilo que ele trabalha por hora, numa linha de produção de uma fábrica. Ele nunca recebe o que ele recebe por hora, ele não consegue comprar a própria produção. Então, alguém que trabalha, por exemplo, numa linha de produção de canetas, a quantidade de canetas que ele ajuda a produzir por hora, o que ele ganha não compra aquela própria produção dele. E isso se estende a todos os níveis de trabalho, que é o próprio sentido do lucro. Todo mundo trabalha gerando lucro. Esse lucro Marx chamou de mais-valia. Ele falou que se existe a mais-valia, evidentemente isso deveria, na visão dele, ir para o Estado, e o Estado depois redistribuir para todos, em serviço, educação, saúde, transporte, ou seja, é a visão que ele tinha do processo que a gente chama, né, o comunismo ou o próprio socialismo começaram ao longo a partir do marxismo a desenvolver esses conceitos, essas variantes. Então a gente percebe que na realidade é uma tentativa de tornar o sistema capitalista mais justo, mais humano, mais social. Então, na realidade, quando se fala muito no comunismo, o comunismo é o próprio capitalismo, só que colocado de uma outra maneira, sem, como se ele pudesse existir sem a competitividade, sem o lucro. Então, na realidade, tudo era produzido para um grande Estado e o Estado depois redistribui em termos de qualidade de vida para a educação, para a saúde, para transporte, para a cultura. Então, ou seja, um ciclo fechado em si mesmo, dentro de uma sociedade que produz, comercializa, tem lucro, esse lucro retorna. Então, o comunismo não tem muito segredo na parte dela, é o próprio capitalismo, só que com controle estatal, né? O país que hoje faz isso relativamente bem é a China, apesar de haver dentro da China grande parte, né, coabitam, vamos dizer assim, tanto a iniciativa privada quanto a administração estatal da economia. E o país vai crescendo aí a números significativos. E existem aqueles países, como os Estados Unidos, em que praticamente toda a economia é privada, é entregue nas mãos de grandes empresários, de homens de negócio, que através, né, do princípio do liberalismo, que pelos interesses próprios acabam gerando o desenvolvimento social, porque cada um corre atrás daquilo que acha interessante e vai fazer o melhor, e isso vai criar rentabilidade, vai gerar emprego e vai gerar circulação de economia. Então nós temos, né, na realidade, é quase o mesmo modelo, só que um totalmente estatal e o outro altamente com a participação reduzida do Estado, né? Cabe ao Estado de segurança pública e algumas outras áreas, como a própria educação ou a saúde, mas convivendo também nessas mesmas áreas com participação privada. Então nós temos, na realidade, uma visão que Marx teve de criar uma ideia de que poderia haver uma justiça social se o capital ou o capitalismo fosse gerenciado simplesmente pelo Estado. A luta de classes é uma visão que Marx usa a própria história para dizer que ao longo da história da humanidade, desde a formação do processo civilizatório, se a gente pegar lá atrás, as antigas civilizações, o Egito, a região da Mesopotâmia, depois ele passa para a Grécia, depois ele vem para Roma Antiga, e depois a própria Idade Média, ele vai dizer que havia uma característica ao longo desse processo histórico, que é sempre aqueles que trabalham, uma grande maioria que trabalha para aqueles que têm terra e o capital. No momento que ele está vivendo no século XIX, as grandes massas continuam trabalhando para aqueles que têm terra, capital e, naquele momento, as indústrias. E os bancos, né, que começam a crescer também de acordo com o desenvolvimento mais sofisticado da industrialização. Então ele fala que existe o proletariado, que é o grupo de pessoas assalariado, e existe os empresários, que são aqueles que são capazes de literalmente impulsionar todo o processo econômico com o seu capital, seja na produção agrícola, seja na produção urbana com a Revolução Industrial, seja na especulação com o dinheiro dos bancos, e a relação com o Estado. Então, entre o proletariado, que é aquela massa de, né, milhões de pessoas, hoje bilhões de pessoas que vivem de salário, e aquele grupo menor que é dono do processo dos capitais ou da renda e que determina onde elas serão investidas ou não, onde elas vão atuar e com isso criar
a sua própria multiplicação ao mesmo tempo que melhora as condições de vida dos trabalhadores. Então a gente percebe que o próprio sistema tem essa visão economicista, né? Quem detém o capital, ou aqueles que detêm as riquezas, ficam esperando momentos em que isso pode ser revertido em mais lucro. Então é nessa visão que surge o trabalho. Então Marx acha isso algo meio patológico. É esperar que alguém determine, ou que alguém entenda que haverá um bom momento para investir o capital e aí vai gerar emprego. Então, o emprego é uma consequência de uma visão econômica de um grupo interessado em multiplicar a própria riqueza. Então, para Marx, há uma desconexão aí entre o sentido do trabalho na construção de uma sociedade justa, digna, da própria valorização do que é o homem. Então, o próprio trabalho vira aí uma consequência de negócio, né? Vira uma mercadoria. A luta de classes aqui ele chama de, quando vocês ouvirem ou lerem, né, o motor da história, ele fala que todo o processo histórico, toda a criação do mundo foi feita com base nessa relação de antagonismo entre o que é o empresariado e o proletariado, que são aqueles que trabalham, ou o grupo que trabalha para quem tem o capital. O que quer dizer o capitalismo imediato com esse slide? Marx entendia a manutenção da sobrevivência como algo que se tornara ainda mais injusto com a industrialização do século XIX. Só que o mundo de Marx é um mundo, né, porque a gente já falou, pré-taylorista e pré-fordista. Os grupos que Marx frequentava eram todos chamados de esquerda, mas com tendências românticas, né? No passado, o homem na natureza era mais feliz. Por isso, sua abordagem foi do presente para o futuro, em busca do progresso. Quer dizer, Marx começa a enxergar o século XX, não mais para trás. É uma característica quando ele se reunia com os grupos de esquerda, os sindicalistas, os anarquistas, os grupos que queriam transformações no mundo, no sentido social. Eles olhavam para o passado, como se o homem tivesse sido passado no futuro, mais próximo da natureza, que é a mesma visão romântica que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau tinha, e que a própria literatura, né, o estilo literário do romantismo também tinha, né? Aquele pensador, né, o alemão também teve, Goethe, ele dizia, né, que o mundo do passado era melhor, o homem estava mais próximo da natureza. Enquanto a esquerda sonhava com um passado que não existia mais, Marx era uma ovelha negra dentro do próprio processo da chamada esquerda, dos movimentos sociais ou da politização desse proletariado. Marx enxergava o século XX industrializado, então ele queria que uma ideologia, uma visão política controlasse esse processo industrial para que houvesse justiça social. Então ele tem uma visão diferente, por isso ele é chamado de socialista científico, porque ele olha no sentido da economia, da matemática e projeta algo diretamente ligado às questões imediatas e para o futuro, enquanto os outros são chamados de utópicos, porque olham para trás ou criam meramente idealidades para tentar resolver os problemas sociais ou os problemas vigentes do século XIX. O que Marx não poderia entender? Ele entendeu a mais-valia que a gente viu, era o lucro sobre o trabalho que nunca era recebido pelo trabalhador. Mas Marx fez um cálculo matemático interessante, porque o mundo dele era uma empresa compra matéria-prima, tem máquina, mão de obra, transforma essa matéria-prima em produto, põe para vender, pega o lucro de volta, realimenta o capital, né, da empresa e fica com o lucro. Então ele é esse ciclo concreto. Então matematicamente ele vai dizer que o capitalismo tem uma tendência de acumular toda a renda nas mãos de poucas pessoas e o sistema vai entrar em colapso. E matematicamente é realmente isso que teria acontecido. A concentração de renda seria tão exorbitante que o próprio sistema ia entrar em colapso e ia parar. Então caberia aí ao caos, a uma sociedade extremamente desregrada e sem sentido. Então Marx viu o capitalismo, esse modelo de capitalismo, como algo transitório. E esse talvez tenha sido o grande erro dele, porque ele não conseguia, também não teria como entender que o capitalismo poderia financiar a si mesmo, que é a visão da especulação e do chamado da economia futura que se fala. Você começa a financiar. Imagina a nossa vida hoje, sem financiamento é praticamente impossível, né? Sem as parcelas, sem o cartão de crédito.
sem o princípio da valorização de títulos, no sentido, né, macro escala, da oscilação das moedas, ou seja, quanto está valendo uma moeda e quanto ela vai valer, os negócios nas bolsas de valores, as ações, compra-se ações que são parte da produção e do consumo que ainda não foram feitos, ou seja, projetados para um futuro. Então, ou seja, a capacidade que o capitalismo tem de especular sobre aquilo que ele vai produzir, ou seja, permitiu que o lucro dessas empresas se transformasse em renda, ou seja, na especulação do comércio de ações da Bolsa de Valores. Então você imagina uma pequena empresa, uma padaria, por exemplo, que depois de 2 anos o dono dessa padaria, o empresário, consegue aí um lucro, vamos dizer assim, ele consegue lá 50 mil reais guardado na poupança. O que ele faz com 50 mil reais ou 100 mil reais? Ele investe em outra padaria, abre outra, multiplica os negócios em termos de economia real, concreta, ou ele usa esse dinheiro no sistema financeiro porque ele pode ganhar muito mais sem, tecnicamente, fazer grandes esforços, simplesmente apostar. Então esse que é o dilema moderno hoje. A economia real, aquela que recebe investimentos e que transforma e gera emprego, e aquela que especula como será a economia alguns anos para frente, alguns meses, alguns semestres, e isso faz com que haja comercialização desse processo especulativo. As ações passam a ser comercializadas num tempo futuro. Então, é por isso que vai se criando, às vezes, o que se chama de bolha financeira, né? A comercialização de tantos títulos, de tantas ações, de tantos negócios, e empréstimos e dívidas. Essa massa improdutiva criada, que Marx dizia, né, pela superestrutura, ele não poderia adivinhar, saber lá do século XIX que isso tudo seria comercializado, como, né, seria negociado, seria bem de consumo, mesmo imaterial, mesmo sem relação com a economia real. Então isso é que faz com que o capitalismo acabe funcionando muito mais do que se imagina e tenha se tornado o próprio sentido da sociedade. Então nesse ponto Marx errou profundamente em achar que esse capitalismo, aquele que ele estava conhecendo, era transitório. Ia passar e ia chegar a um outro tipo de sociedade com um outro tipo de organização. Só lembrando que Marx também era crítico ao papel do Estado. Marx também queria que o Estado desaparecesse. Então, no fundo, Marx era anarquista. Ele queria chegar a um grau de cooperação dentro da sociedade, aí é utopia, idealismo, em que as pessoas cooperavam tanto umas com as outras, dentro do próprio sentido de uma economia, né, real e palpável e justa, em que não se precisaria mais do Estado. Infelizmente, isso na ideologia dele não funcionou, porque quando ele escreve o Manifesto do Partido Comunista, ele coloca, né, ele insere a necessidade de uma ditadura do proletariado. Depois de uma revolução, ele acha que a classe trabalhadora deveria tomar o poder, tomar a economia, tomar as propriedades, tomar o Estado, criar uma ditadura do proletariado com um partido único, que seria o Partido Comunista. E depois de um certo período, não se fala, esse Estado iria desaparecer, ia surgir dali, depois desse processo revolucionário, o que se chama de sociedade anárquica ou sem Estado, ou o próprio anarquismo, o homem livre. Então Marx era um sonhador muito, muito maior do que os sonhadores até da época, apesar de ele ter escrito dentro do processo científico, tá ok? Eu costumo falar, para encerrar aqui, que Robert Owen, nasceu no século XVIII, no começo do século XIX, né, teve a sua vida produtiva, teórica e prática, né, ele é chamado de socialista utópico. Apesar, como diz o Hobsbawm, quem lê aí a Era das Revoluções, né, o primeiro livro da trilogia, do Eric Hobsbawm, né, um historiador inglês que sabe tudo sobre Revolução Industrial, as transformações, enfim, um historiador que não pode deixar de ser lido. Ele diz que o Robert Owen, em 1810, né, ele cria uma concepção diferente de gestão. Ele não era chamado socialista porque nessa época não se usava o termo socialista nem socialismo. No começo do século XIX, na primeira década, não se tem menção a esse termo em jornais, em livros, em nada. Não se fala em socialista ou em socialismo. Se fala em justiça e injustiça, se fala no mundo melhor e tal. E o Robert Owen cria, né, ele era um empresário. Então vejam bem, então o pessoal às vezes fala assim, o cara hoje, né, esquerda caviar, é como se fosse pecado você
ser uma pessoa que é bem de vida, lutar por políticas sociais mais justas, como se isso fosse algo tão pecaminoso. Assim, eu não vejo problema nenhum, acho que é um argumento sem sentido. Então, Robert Owen era um empresário e ele imaginou, né, ele foi o primeiro a imaginar o que a gente chama, eu particularmente chamo de um feudo moderno, né, porque ele imaginou uma empresa, a empresa que ele tinha, a indústria têxtil, né, que ficava num lugar específico, onde os trabalhadores iam morar no mesmo lugar, onde haveria um armazém para eles comprarem. Ele foi o primeiro a pensar no maternal, na educação maternal, que as crianças ficariam na escola enquanto os pais estão trabalhando. E a fábrica fica ali, o depósito da fábrica também fica ali, naquele mesmo lugar, a moradia e o espaço cultural também. E baniu, né, e proibiu, nessa experiência que ele teve, nesse espaço que ele criou, nesse processo, né, nessa indústria que ele desenvolveu na Inglaterra, ele baniu a prostituição, o consumo de álcool e de outras substâncias. Então ele conseguiu criar realmente uma qualidade de vida para esse grupo que trabalhava. Foi o primeiro a pensar, né, nos colaboradores, né, nas pessoas que trabalham, como algo que deveria ter dignidade para produzir com dignidade e logo esse produto também ter dignidade. Então foi o primeiro a ter responsabilidade social, até econômica, até mesmo ambiental, se a gente apertar um pouquinho, começar a analisar a maneira como ele imaginou. Então a gente tem essa gravura, que foi, né, um quadro desenhado mais ou menos com base nas ideias dele. Então a gente pode ver lá as indústrias, os prédios, os apartamentos, né? O lugar extremamente aprazível, ou seja, ele tinha essa visão de qualidade de vida, tanto daqueles que detinham as forças de capital, né? O capital, a força do capital, o dinheiro, terra e a capacidade de produzir, e a qualidade daqueles que trabalham ou que trabalhavam para esses. Então vejam bem que é uma visão extremamente avançada. Então Robert Owen é chamado de socialista utópico, apesar de ter sido um grande empresário. E o termo nem é usado, né? Lógico, a história hoje o chama de socialista utópico, né? Ou um dos pensadores do socialismo utópico. Então é uma grande honra, creio, né? Para a memória dele, ele ter sido um dos primeiros a pensar isso e ser um empresário, né? Então, a gente mais ou menos vai concluir aqui diretamente os conceitos marxistas. E na semana que vem a gente vai para um outro tema, a gente vai tentar associar um pouquinho a concepção de Karl Marx com a visão do Augusto Cury, para a gente poder tirar essa concepção ética e essa concepção social e política, ok? Até mais, abraço a todos.